Graça e paz. Uma das motivações que faz com que eu me prepare para toda semana ter um tema novo é alimentar vocês. O que eu pretendo falar, entre outras coisas, é justamente o que todos vocês estão vivendo, todos do cordão. É uma mornidão assim terrível, um cansaço. Cansaço esse também que já me alcançou já faz tempo, só que tem algo mais forte que eu que não me deixa parar. Duas coisas que a gente toma de manhã aqui é remédio, medicamento e café. O remédio, como a própria palavra fala, remediar, né? Está remediando um problema, porque remédio de uso contínuo, tu não pode parar. Então a gente toma porque tem que tomar, senão eu posso ter infarto, eu posso ter um AVC, pressão alta. E o alimento, eu tenho que tomar um café para poder suprir a necessidade do corpo. O corpo precisa de carboidrato, ele precisa de proteína. Isso tudo Deus me ministrava agora enquanto eu pegava o telefone e te escutava. Quando tu perceber que todo esse desajuste que tem entre algumas outras pessoas da tua família, que não basta tomar só como remédio, mesmo que seja remédio de uso contínuo, mas que tem que ser um alimento para tu ficar fortalecida e poder fortalecê-los também, a palavra vai deixar de ser um remédio e vai ser um alimento. É como tu pegar um dipirona de 1 grama, eu não vou tomar dipirona agora, vou tomar depois. E às vezes tu nem toma dipirona, tu esquece. Como muitas vezes eu esqueço de tomar remédio, mas a gente não esquece de comer, não esquece de beber. Medicamento a gente pode esquecer, porque aquilo o nosso organismo não está pedindo. Quem está pedindo na verdade é a nossa saúde. Eu estou sentindo fome de tomar agora uma losartana. Não existe isso. Por isso que tu tem que entender que a palavra ela é necessária para ela se tornar alimento sólido para ti, é com o tempo, não é do dia para a noite. Uma das outras coisas também que eu preciso falar para vocês, já vou te antecipar, que faz com que o nosso ministério se arraste, ele fica restrito a reflexões, a vídeos no YouTube e a coisa não anda. E graças ao bom Deus me saiu um peso das costas, aquela culpabilidade que eu carrego junto com a pastora Denise, de que, poxa vida, o ministério não cresce, a gente não está fazendo ovelhas, não está fazendo discípulos. Eu sempre prego para mim primeiro, né? Para depois pregar para vocês. E aí Deus me ministrava esse dia, não, tu já fez a tua parte em relação às ovelhas, vai continuar fazendo. E aí Deus me mostrou, né, que a primeira ovelhinha que eu fiz, muito antes de eu pensar em ser pastor, foi a Denise, quando eu nem sonhava que nós seríamos marido e mulher. Falei do amor de Deus para ela, mas no geral, independente do chamado, seja pastoral ou no auxílio, vocês só vão se sentir mais motivados a fazer o que de fato precisa ser feito, quando ao convidar alguém ou quando ao falar do amor de Jesus para alguém, vocês sentirem uma obrigação, uma necessidade visceral, tal qual o oxigênio que vocês respiram. Vocês vão ter que discipular essas pessoas, porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. A ovelha não transa com carneirinho, não fica grávida de uma ovelhinha, de um carneirinho. O pastor ele só apacenta, ele cuida do rebanho. É bem metafórico, mas é muito real no plano espiritual isso. Eu estava me culpando, né? Mas mesmo sendo pastor, qual é a função do pastor? É cuidar das ovelhas, especialmente as quebradas, as desgarradas, as judiadas. Hoje, espiritualmente, a gente fala as desigrejadas, para que elas possam se sentir amadas dentro de um rebanho, sendo tratadas como criaturas amadas por Deus, não apenas por pastores, mas o próprio Deus as ama. Não é um sistema religioso, é um sistema espiritual. Por que o nosso ministério não desenvolve? Eu daria vários exemplos de várias pessoas que vocês mesmas já falaram, já vieram. A gente sabe que são casca de ferida, são pessoas de coração duro, mas essas pessoas elas têm que ser permanentemente discipuladas, porque este ano, escute o que eu vou dizer, aquele que tem chamado, independente dele estar alicerçado ou não, Cristo, estar ou não numa igreja, ser ou não igreja, ele vai sofrer as consequências espirituais, porque o diabo, ao saber que ele tem um chamado, não vai querer que ele se posicione, pois a função do diabo é matar, roubar, destruir. Ele vai começar pela família. Então, por exemplo, a parte conjugal, vai ter uma luta terrível nos lares que um dos cônjuges não estão firmados com Deus. Independente de vir a reuniões, independente de até assistir a vídeos, coisa que nem isso acontece. Nem isso, porque se um dos cônjuges tem dor de barriga e não vem na reunião, o outro já não vem também, percebe? Por quê? Porque ele não se sente igreja, ele é apenas o companheiro da pessoa que vai lá. É terrível, e tudo isso eu vou ser obrigado a dizer, porque se eu não disser, Deus vai cobrar de mim, já que eu estou cobrando dele, Senhor, o que está acontecendo? É a mesma coisa que eu tenho falado com Deus, que sentido está tendo fazer reunião, se as pessoas não vêm, ora porque tem compromissos, ora porque não querem, enfim, o cordão não é a prioridade, Jesus não é a prioridade na vida das pessoas, não é só em relação ao cordão, é em relação a todos que eu tenho visto, até de outros ministérios. Eu falo com muita gente diferente, muita gente de fora. Recentemente perdi um colega, congregamos juntos, um dos caras que mais incentivou o nosso trabalho ministerial, no tempo que o pastor não valorizava o cordão de 3 dobras, enquanto grupo ministerial de louvor. E aí
aquela coisa horrorosa de tu querer desenvolver um trabalho, crer que o sistema vai te acolher e não acolhe, que é o que a gente vê no sistema religioso. Graças a Deus vocês estão tendo a oportunidade de, através do cordão, entender que aqui é possível viver na liberdade na qual Cristo nos libertou. Mas essa liberdade não nos isenta de responsabilidade, desde uma simples leitura bíblica até um comportamento evangelístico de falar desse amor para pessoas que vocês já até trouxeram aqui, mas essas pessoas não sabem, elas não entendem, são como crianças cegas, crianças e cegas, elas não veem aquilo ali como uma continuidade. Várias pessoas que já vieram aqui, até pessoas que eu mesmo convidei, eu estou pedindo sempre a Deus sabedoria para não me tornar um cara chato e religioso, mas eu não vou poupá-las de falar o que eu tenho que falar. Tem coisas que a gente não sabe exatamente como vai dizer, mas às vezes não tem, tu tem que dizer mesmo que seja duro. Não tem uma forma de não machucar, tem que ser dito, entendeu? Eu vou dizer para vocês e vocês vão ter que dizer para outros. Isso aí é uma coisa que vai ter que passar para as pessoas, para ver se elas despertam de que Jesus está voltando, o diabo está prevalecendo na terra. É só ver noticiários, as guerras estão acontecendo pertinho aqui de casa, aqui na Venezuela, logo logo vai respingar no Brasil, e tá todo mundo preocupado com praia, com carnaval, alalaô, e parece que a vida é isso aí. Não é. Então você tem um chamado, e não é pequeno o teu chamado, é de intercessor, o teu chamado é de evangelista, tens a oratória. Quando ele quer nos usar, assim como ele quis me usar na pregação, ele fez o didaticamente, pedagogicamente, autodidata, buscar esse conhecimento para não falar bobagem. É isso que a gente tem tentado ensinar, para que cada um do seu jeito, com a sua natureza, sem ninguém imitar ninguém, sem persona, sem personagem, como são as religiões que fazem daquele rebanho uma manada, que todo mundo imita o pastor, cabeça daquele ministério. E o cordão não tem essa característica, longe disso. Cada um tem a sua identidade, cada qual tem a sua personalidade, mas a responsabilidade vai ser cobrada de cada um, porque vocês já estão entendendo que a quem mais é dado, mais é requerido. E na proporção, todos estão recebendo responsabilidades. Não é só eu e a Denise que estamos na linha de frente, vocês também. Todos nós que estamos ali naquilo que pela religião nós chamaríamos de círculo de oração, que está participando nesse momento de oração às sextas-feiras, e aí você vê posicionamento de alguns e negligência de outros, né? Você vê uma pessoa que mal sabe falar, não sei nem se sabe escrever, orando com uma autoridade que tu fica arrepiado de ver. Então tu vai observando as pessoas à volta, cada um tem que ter a sua área para não ficar atropelando as coisas. Nunca vou me omitir de informar, de ensinar ninguém que me procure, mas nós temos que organizar as coisas, porque o Deus é um Deus de decência e ordem. Mas entenda isso, vai ser um ano bem difícil, vai ter crente que não está posicionado descendo na sepultura, porque eu senti isso quando eu soube da morte de um cara que tinha se desviado do evangelho. Para ele não perder a salvação, Deus só esperou ele voltar para Jesus, se arrepender, e aí colocou uma ferida lá, ficou no hospital, não saiu mais. E é assim que Deus faz. Ele fez com meu pai isso, ele fez com meu tio. Por que eu digo que Deus fez isso? Porque Deus poderia poupá-los, até para utilizá-los na obra, porque nós somos ferramenta na mão de Deus. Como Ele nos ama, e todos indistintamente moraremos com Ele no céu, Ele não faz acepção de uma Denise, de um Jairo, ou de uma pessoa qualquer que está chegando agora. Deus não faz acepção, porém, Ele vê como a pessoa reage àquilo que lhe é ensinado. Se ele for indiferente, se ele for uma pessoa que entendeu, que é o pior que acontece, quando a pessoa entende e negligencia, é o que a gente chama de apostasia, né? O esfriamento da fé. Esses então vão apanhar, e vão apanhar duro. E vai ter que ser no chicote, porque não adianta tu tentar querer evangelizar. Olha, podia fazer até que nem padre, que nem índio, catequizar, não adianta. Há uma resistência dentro dele, porque os projetos dele valem mais do que tudo, até muitas vezes até mais do que a família. Enquanto ele não priorizar Deus na vida dele, ele não vai entender na escala o que tem que ocupar o seu espaço na vida dele. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, enfim, porque Deus é um Deus de decência e ordem. Ele vai avaliando, ele vai observando como é que tu vai lidando com essas coisas, e aos poucos ele vai te ensinando a administrar a tua vida espiritual, financeira, material. Então assim, são coisas muito sérias que precisam ser faladas, que eu não quero me alongar mais para não me tornar cansativo. Mas eu acho que esses poucos minutos que eu já te deixei aqui, digo poucos porque eu falo muito, né? Já dá para trazer uma boa e profunda reflexão do que Deus está querendo de todos nós nesse 2026.